Ok, são 8 horas e 2 minutos. Olha, a aprovação da proposta de emenda constitucional que limita as decisões monocráticas, nós aqui leigos falamos individuais, monocráticas do Supremo Tribunal Federal provocou uma nova crise entre os poderes. Em reação à votação no Senado, ministros do Supremo cursaram na sessão de ontem em repúdio à decisão dos parlamentares. O jurista, Dr. Walter Maierovitch, está aqui conosco. Dr. Walter, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, é sempre um prazer. Dr. Walter, o que é que nos leva a esse choque? O que está acontecendo aí que o pessoal não está se entendendo? Olha, Heródoto, eu acho que é uma morte. Aconteceu uma morte. Uma pessoa morreu 2 vezes. A primeira vez que ela morreu foi de morte natural. Essa pessoa chama-se Montesquieu. Ela morreu a primeira vez de morte natural no século XVIII. Agora, no século XXI, agora o Supremo acaba de assassinar essa pessoa. Então ela morre 2 vezes. E por quê? Porque ela teve a ousadia, Montesquieu, de desenvolver a teoria da tripartição, da divisão em 3 partes do poder do Estado: legislativo, executivo e judiciário. E ele fez mais. Ele foi, aspas, imprudente, porque ele diz que cada um desses poderes é independente e é harmônico. E o que a gente está vendo é o Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula do Poder Judiciário, fazendo pressão, protestos, pela primeira vez visto nesse contexto, porque o Supremo, aí volto ao Montesquieu, o Montesquieu diz que o executivo administra, o legislativo, atenção, faz as leis, inclusive a Constituição e as emendas constitucionais. E o judiciário cumpre a lei, aplicando, e é o guardião da Constituição. Agora, se ele é guardião da Constituição, quando ele é chamado em ação de inconstitucionalidade, ele diz, mas não antes. E o que a gente está assistindo é uma intromissão num poder no outro. É um judiciário achando que o parlamento, pelo Senado, está equivocado e se intrometeu em coisa dele. Ora, está escrito na Constituição, e a gente sabe ler, que o Supremo é um órgão colegiado. Não se admite, portanto, uma decisão individual, monocrática, como você disse, individual, de um ministro, que dá, por exemplo, uma liminar e coloca na gaveta. A história, atenção, a história, e você, historiador, Heródoto, mostra o quê? Uma montanha de decisões monocráticas, individuais, de um só, e que complicaram a vida do Brasil, mudaram a vida do Brasil. Eu lembro, por exemplo, uma decisão liminar monocrática do Gilmar Mendes, que impediu que o Lula fosse ministro-chefe da Casa Civil da Dilma Rousseff. E várias outras medidas, inclusive muitas delas individuais do Supremo, maculadas por conteúdo não técnico, mas político. Então, nesse imbróglio todo que a gente está vendo, é um Supremo Tribunal Federal que, no episódio do golpismo do Bolsonaro, ele pegou musculatura e agora parece que quer mostrar a sua força e submeter o Senado, quando o princípio é da separação e harmonia dos poderes. Doutor Walter, bom, eu imagino então que o citado Montesquieu deve estar dando volta na tumba, como você explicou agora um pouquinho para a gente aí, né? Desde lá o final do século XVIII, quando ele viveu. Mas, veja bem, foi aprovado a PEC em 2 votações no Senado, agora vai para a Câmara. Se porventura for aprovada e promulgada, o que resta o Supremo fazer? Se for provocado, declarar a inconstitucionalidade dessa PEC. Uau. Coisa que
não existe. Se ele tem esse poder de declarar a inconstitucionalidade das leis, das emendas constitucionais, por que ele está se antecipando e fazendo tudo isso agora e pressionando? Está desequilibrando aquele sistema. Vamos voltar aí ao sistema dos freios e contrapesos que os americanos chamam de check and balance. Então, está desequilibrando esse sistema. Ou seja, o Supremo está dando um pontapé no sistema de freios e contrapesos. Doutor Walter, é uma situação realmente inusitada. Agora, quando a gente fala, o ministro A, B, C, ele fala em nome pessoal ou ele está falando em nome do Supremo? Por exemplo, com as declarações contundentes que foram divulgadas ontem. Olha, ele está falando, contrariando a Constituição, que não admite que o juiz pré-julgue. Eles estão pré-julgando, Heródoto. Você imagine no momento que eles forem chamados para julgar uma ação de inconstitucionalidade dessa emenda que depois se transforma em Constituição. Imagina, está tudo pré-julgado, o juiz não pode pré-julgar, diz a Constituição. E o que eles vão fazer se forem chamados a julgar a inconstitucionalidade? Vão se fazer, como se diz no popular, de Miguel e vão julgar, da mesma maneira que eles se fazem de, aspas, Miguel, e não reconhecem muitas vezes a suspeição, e temos aí ministro que já foi subordinado, que já atuou, decidindo como se nada tivesse acontecido, se não tivesse nenhum impedimento, nenhuma suspeição. Agora, eu acho que pela primeira vez na história, o Supremo pega a sua musculatura, entra em campo para nocautear, para colocar, para submeter, atenção, o que? O Senado Federal. A emenda Jacques Wagner é uma emenda prudente, constitucional e em bom momento. O juiz não pode dar liminar, decidir monocraticamente, enfiar na gaveta, como, por exemplo, nós assistimos com Luiz Fux, que deu uma liminar e os juízes ficaram recebendo auxílio moradia por mais de 2 anos. Depois ele tirou da liminar porque fizeram um acordo aí e os juízes passaram a ganhar um outro penduricalho no lugar desse. Então, órgão é colegiado, o Supremo é um colégio. Quem quiser ver, está escrito lá, tem 11 ministros, não é cada um que decide e põe na gaveta. Outra coisa, se existe, Heródoto, e atenção, isso é importantíssimo, se existe uma hierarquia de leis e vem o Supremo e diz, isso está no nosso regimento. O regimento tem força de lei. Só que a emenda constitucional está acima hierarquicamente. Vira a Constituição, texto constitucional, que está acima. E se o texto constitucional diz que o órgão não pode atuar isoladamente, cada órgão, cada ministro, não pode atuar por si só, monocraticamente, essa norma está explicitando a Constituição que diz que o Supremo é um colegiado. O Supremo dá uma bola fora, entra em campo sem ser chamado na hora errada, erradíssima. Eles não são o dono do jogo. Você dizer que bola fora me lembrou o time do Palmeiras. Eu também lembrei, logo antes de ser chamado por você, quando o seu repórter falava em show no Allianz. Eu perguntei, mas o Palmeiras não vai jogar hoje. Muito obrigado. Abraço, Heródoto. Tchau. Obrigado, ouvintes. Dr. Walter Maierovitch, ex-juiz, jurista e tal. E olha, acho que mais claro, mais didático do que isso, explicando pra gente, foi lá no Montesquieu, da divisão do poder, como ele explicou, executivo, legislativo, explicando o seguinte. É engraçado que nós, jornalistas, escrevemos a corte. Escrevemos a corte, Ana Lu? Você é uma corte, não pode ser individual. A corte é uma coisa coletiva. E a gente criou a corte decidiu isso e põe o nome do fulano lá. Sem citar nomes aqui, mas explicando a maneira pela qual isso funciona. Ficou, acho que, muito claro, muito didático, interessante. E agora é por sua conta e risco. Você é que opina aqui no jornal.